Hoje vamos no texto do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que apresenta a carta à igreja em Pérgamo. E vocês já devem ter notado que no início de cada uma dessas cartas há uma ordem esta expressa pelo imperativo escreve. Para recordarmos quem dá essa ordem é o próprio Jesus a João Evangelista. Vamos então ao trecho de hoje. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo estava situada ao norte de Esmirna e era famosa por ser o centro do culto prestado a diversos deuses pagãos e especialmente ao imperador romano, na referência ao trono de Satanás. E a carta diz: ao anjo da igreja em Pérgamo. A esse anjo, Jesus se identifica como aquele que tem a espada de 2 gumes, isto é, espada que possui os 2 lados cortantes. Pelo que já vimos no capítulo 1, versículo 16, essa espada saía-lhe da boca, o que significa que é a sua palavra. E diz mais o texto: não negaste a minha fé. Isto pode indicar que alguns dos cristãos ali residentes tenham sido obrigados a negar a sua fé em Jesus sob pena de morte. Antipas foi um dos que não negaram a fé em Jesus e por isso foi morto. A tradição conta que ele foi capturado e levado para o templo de Ártemis, onde foi lançado, pasmem, dentro de um ardente touro de bronze vermelho, local que geralmente é onde ocorriam os sacrifícios. Já pensou a pessoa ser colocada dentro de um touro de bronze incandescente, pegando fogo? Pois é, foi assim que esse Antipas foi sacrificado. A palavra testemunha, aqui no versículo 13 do capítulo 2, referindo-se a Antipas, é a mesma que no capítulo 1, versículo 5, refere-se a Jesus, sendo este a fiel testemunha. Com o passar dos tempos e com as perseguições encetadas pelo Império Romano, o termo passou a designar aqueles que morriam por causa da sua fé.
A crítica ou a advertência ou a admoestação a essa igreja fica expressa aqui nos versículos 14 e 15, sendo, portanto, duas objeções apresentadas pelo Cristo em relação aos cristãos dessa cidade. Ambas em relação a eles serem complacentes, tolerantes em relação a falsas doutrinas. Balaão era o nome de um profeta da cidade de Petor, na Mesopotâmia. Aparece no livro Números de Moisés, entre os capítulos 22 e 24, quando abençoa o povo de Israel, mas depois levou esse povo à idolatria, e aqui é mencionado como culpado dessa idolatria de Israel, narrada pelo mesmo livro mosaico no capítulo 25, versículos 1 a 3, segundo tradições judaicas baseadas no mesmo livro, capítulo 31, versículo 16. Já falamos, vocês devem ir anotando aí essas referências ao Velho Testamento, porque Velho Testamento e Apocalipse estão assim, de mãos dadas. Para entender o Apocalipse é preciso conhecer um pouco, pelo menos um pouco, do Velho Testamento. Balaque foi um rei de Moabe que contratou Balaão para que amaldiçoasse os israelitas. Só que Balaão, nessa época, em vez de amaldiçoar, abençoou o povo. Quanto ao termo prostituição, que aparece no versículo 14, como ocorre frequentemente na Bíblia, o Apocalipse usa esse termo para se referir à infidelidade ao verdadeiro Deus. Assim, encontramos em Êxodo, capítulo 34, versículos 15 e 16. Isaías, capítulo 1, versículo 21. Ezequiel, capítulo 16, versículo 23. Oséias, capítulo 1, versículo 2. E no Apocalipse, lá no capítulo 17, que nós veremos mais adiante. Nicolaítas, que já apareceu na carta à igreja de Éfeso, provavelmente são os mesmos que praticavam a doutrina de Balaão, mencionada no versículo 14, ou seja, a idolatria. O nome grego Nicolaos podia ser entendido como tradução do hebraico Balaão, cujo nome significa devorador. O fato é que Jesus odiava as obras dos nicolaítas a ponto de elogiar os de Éfeso por esse ódio que também sentiam pelos nicolaítas, ao passo que os de Pérgamo eram complacentes com eles. Naturalmente, meus amados irmãos, esse ódio, que nós podemos pôr até entre aspas, não tem o entendimento que vulgarmente os homens dão. Esse ódio é no sentido de não aprovação, não tolerância, não conivência. O termo que mais se apropria é esse, conivência. O Cristo não deixa de advertir os de Pérgamo ao arrependimento. Diz ele lá, arrepende-te. Tal admoestação decorre do fato de aceitarem essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que não são transmitidos em nome do Cristo com base no seu evangelho. O maná faz alusão ao fato ocorrido com o povo hebreu quando de sua peregrinação pelo deserto, sob o comando de Moisés, conforme a narrativa que encontramos em Êxodo, capítulo 16, versículos 14 a 35. Em outras passagens bíblicas, tais como no Salmo 78,
versículo 25, e Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 48 a 50, maná é descrito como alimento celestial. Amanhã, no trecho de amanhã, nós terminaremos o capítulo 2 com a 4ª carta escrita a essas 7 igrejas da Ásia. Até lá e um fraternal abraço.